Aqui uma exposição um bocado anárquica, eu não sei quanto tempo passou, eu sei que tenho o tempo que quiser, mas se calhar eu passava aqui a palavra aos meus colegas e depois, a propósito do género e da coisa, gostava de falar um pouco sobre isso, a não ser que queiram que o discurso vá já por aí, mas como isto são temas tão envolventes, depois ficamos aqui presos. Queremos então para uma segunda ronda. Sim, ficaria aqui a ouvir muito mais tempo. Desculpem. E porque de facto já me levantou aqui muitas questões que depois teremos ocasião, e pedir então ao Diogo também, de um ponto de vista de agitador cultural, de intervenção que tem ao longo da vida, nos desse também uma perspectiva do que é o populismo no terreno, do que é a vivência, do que é o combate. Quero agradecer ao Paulo Jorge, ao Rodrigo, a hospitalidade e esta possibilidade de deixar um debate entre pessoas livres, mas situadas à direita, mas se vierem à esquerda também sendo livres, conheço bastantes, também por mim seriam bem-vindos. Em particular, o Alexandre, que é professor na universidade, onde eu me licenciei em Filosofia também. Tive ótimos professores na Universidade de Coimbra, no curso de Filosofia, todos eles espíritos livres. Estão aqui a pedir se podia falar um bocadinho mais alto. Uma oitava mais alto. Ok. Isto está a funcionar. É só para gravação. É só para gravação, ok. Não estava a dizer, a congratular-me por estar aqui entre pessoas livres, o Alexandre Franco de Sá, que é professor no curso de Filosofia da Universidade de Coimbra, onde eu me formei também em Filosofia. Tive ótimos professores, todos eles tinha de esquerda, tinha de direita, mas acima de tudo eram também pessoas livres. E gosto de ver aqui o Alexandre a seguir essa tradição do curso de Filosofia da Universidade de Coimbra. Não devem ser muitos, mas pelo menos um já sabe a honra da casa. O Telmo, conheci-o agora pessoalmente, mas conheço há bastante tempo das suas intervenções inteligentes e ácidas nas redes sociais, às vezes contra o meu partido, mas eu acho lindamente, quer dizer, quem não... Nós temos a capacidade e o sentido de humor suficiente para conseguir perceber quais são as nossas fragilidades e vê-las expostas, não tem problema nenhum, pelo contrário, é útil e também te quero agradecer. A exposição do Alexandre foi... Eu há 4 anos que deixei de pensar, só faço, quer dizer, e portanto o que eu trago aqui é a vida prática da política. Lembro-me ainda de quando pensava, lembro-me ainda de quando, mas já são memórias vagas. Mas, de qualquer forma, o Alexandre fez-me relembrar algumas coisas. Estou perfeitamente de acordo com tudo o que ele disse e, principalmente, há uma coisa muito importante. A forma como explicou a estrutura desta nova esquerda, completamente diferente da esquerda que existia há 30 anos. E isto é fundamental para percebermos quem é o inimigo e como é que ele se caracteriza e quais são os seus pontos fracos e fortes. Também, quando falou na área da tecnocracia e dos técnicos na política, isso lembrou-me, aliás, uma das críticas que se faz ao Chega, peço que vou falar agora no Chega, não vim aqui para isso, mas veio a propósito, está bem, mas vocês não têm projetos. Mas projetos, toda a gente sabe como é que salva o país, quer dizer, não há que inventar, todos nós sabemos, nas várias áreas, como é que as coisas têm, mas o que é que tem faltado? Dá 50 anos para cá. Tem faltado é vontade política, porque as soluções são complicadas, são difíceis, exigem coragem política. Porque nós, tecnicamente, sabemos todos muito bem o que fazer. Agora, coragem política para afrontar o eleitorado, para afrontar interesses instalados, isso aí é que já tem faltado. E, portanto, e aí é que é a grande... vocês não têm quadros. Não, nós não... Os quadros aparecem depois. O que importa são ter políticos, e políticos nós temos de saber os objetivos que querem. Depois, aos técnicos, o objetivo é este, agora constrói o caminho para lá.
E alguém acha que se o Chega chegar ao governo não tem uma fila interminável de técnicos à porta a querer entrar na política? Por amor de Deus. Mas os técnicos nesta fase de um partido só complicam. Vêm cheio de ideias mirabolantes, acham que têm o segredo de tudo, sem perceberem que não têm o segredo de nada. Pronto, isto só a propósito dos técnicos na política, porque isso é muito importante. A política tem que ser feita por políticos. Por isso é política, senão não é política. Tem que ser feita por políticos. Os técnicos são ótimos, são fundamentais. Não se consegue, hoje em dia, menos ainda, nem no século XVII se conseguia, quanto mais hoje em dia, fazer política ou construir um país sem quadros e sem técnicos. Não, mas cada um a seu tempo. Portanto, muito importante a política não pode estar na mão dos técnicos. Então temos uma tecnocracia. A tecnocracia é o fim de qualquer povo. Em relação à questão do que é o povo, não, para nós o povo não é construído. O povo também, dizia o Alexandre, são gerações. O povo é o depositário, é o repositório de toda uma tradição milenar de apego à realidade. Porque o povo representa, tal como nós o entendemos, o apego à realidade. Muitas pessoas, quando não têm o embate da realidade no dia-a-dia, esquecem a realidade. Já para não falarmos, mas isso já lá vamos à questão da realidade, ainda não é o ponto. Povo e elite. A ideia que eu tenho é que não temos povo e elite. Temos povo e duas elites. Um povo, uma falsa elite e uma verdadeira elite. E nós conseguimos perceber isso bem se formos aí ao século XVIII, ao antigo regime. Tínhamos o povo, tínhamos a nobreza de corte e tínhamos a nobreza terratenente ou fundiária ou nobreza de província. E qual era a diferença entre a nobreza de corte e a nobreza de província ou terratenente? A nobreza terratenente tinha os seus morgadios, vivia lá, vivia junto com o povo, era a segurança social do povo que estava sob a sua responsabilidade. E, portanto, entendiam, era aquilo que os comunistas vieram a chamar mais tarde a vanguarda do povo. Ou seja, era um povo com mais luzes, com as mesmas virtudes, com o mesmo apego à terra, com o mesmo apego às tradições, mas mais à frente, porque tinha tradição, lia, funcionava, tinha uma vida cultural que lhe permitia estar simultaneamente com um pé no lado e um pé no outro. A nobreza de corte era a falsa elite. Tinha saído da sua terra, deixou aquilo que era a base do seu poder e foi para a corte. Toda contente porque era estribeiro moro, segurava o estribo onde o rei metia o pé e aquilo era uma honra bestial. Só que o problema é que perdeu o poder. Desligou-se do povo, perdeu o poder. E vamos ver na Revolução Francesa. É a nobreza de corte que vai muito bem educada e civilizadamente para o cadafalso, mas vai para o cadafalso. A nobreza de corte desapareceu praticamente da Revolução Francesa. Qual é que se aguentou? Aquela que tinha poder real e tinha o povo atrás de si. Portanto, isto manteve-se. Nós hoje, com outros estatutos, com outras diferenças, não tão definidas, mas continuamos a ter uma falsa elite, aquilo que chamamos a bolha, hoje em dia. E o que é a falsa elite? A falsa elite é aquela que segue os pensamentos da moda, que vai aos desgraçados restaurantes da moda, de cozinha de autor, onde se come tudo, tal como os pensamentos, come-se tudo em prato muito grande, com uma coisinha muito pequena lá dentro, e a pagar uma fortuna e ficam todos contentes. Detestaram aquilo, mas têm vergonha de dizer que detestaram. E depois temos exposições de escultura com 10 fardos de palha, 2 de caroças de azeitona em cima, e aquilo é uma obra-prima. E toda a gente come aquilo como uma obra-prima. E depois tem uma tela gigantesca com 3 traços e aquilo vale 10 milhões de euros e há partes para pagar por aquilo. Ou seja, é um mundo falso. É um mundo falso. É uma falsa elite que vive num mundo falso. E aí é que há uma oposição entre essa falsa elite e o povo.
Porque essa falsa elite não entende, não tem um pé num lado nem um pé no outro. Está pendurada do ar. Isto em relação a comentários, digamos, que me parece só que eu acrescentaria era essa diferença entre duas elites, uma falsa, que não é elite porque é falsa, mas pronto, é uma falsa elite, e a referida elite. Em questão àquilo que... ao populismo. Eu vou abordar o populismo pelo seu termo comum, quer dizer, portanto, saio da questão da teoria política, da filosofia política, e o populismo é normalmente entendido, é o tempo e tal, vai aí para a população, mistura-se com a canalha para tentar mobilizá-la contra as instituições. Contra as instituições. Se eu me reconheço no populismo, é muito diferente, podem-me chamar populista à vontade. Todos nós conhecemos a história do rei vai nu. E como é que é a história? A história, alguns já não se lembrarão, há 2 ou 3 costureiros habilidosos que chegam ao pé do rei e dizem: nós temos o segredo nos grandes tecidos, são tecidos muito caros, muito leves e imponderáveis e propomos vestir Vossa Alteza dessa forma. E o rei disse: está ótimo, porreiro. E está, sim senhora, vestam lá. E todos os dias vinha à conta. Agora é preciso um fio de seda que não se vê. E o rei pagava. E o povo pagava.